Bora decorar mais um bolinho comigo hoje? Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Araújo e eu tenho um delivery em casa. E hoje eu vou testar uma técnica marmorizada num bolo de chantilly que eu vi em um curso que eu tô fazendo. Eu estava louca pra fazer. E eu só vou fazer isso porque é o bolinho do aniversário do meu marido. Então testes eu sempre faço pra casa. E o primeiro passo é cobrir o bolinho inteiro com um chantilly. Eu escolhi fazer ele branco e o marmorizado cinza, parecido com esse da minha toalha, mas você pode fazer de qualquer cor. E o mais importante nessa técnica é você deixar o bolo completamente nivelado. Ele tem que estar extremamente retinho para que o chantilly marmorizado cole no bolo e não crie bolhas de ar e fique retinho, e também ele não fique mais gordinho na parte de baixo do que de cima, porque eu vou fazer o marmorizado como cachepô. Você pode fazer essa técnica para fazer no bolo inteiro, mas eu escolhi fazer um cachepô com ele. E eu chamei ali meu marido para saber se ele queria as bordas imperfeitas ou as bordas perfeitas, e ele queria bem retinho em cima, ele gosta das bordas perfeitas. E para selar esse chantilly e deixar a borda afiada, eu sempre uso a técnica da espátula quente. Então eu fervo essa água, coloco a espátula dentro, passo no bolo. Isso faz o chantilly derreter um pouquinho e sela ele completamente. E gente, assim, é muito mais fácil alisar desse jeito no topo do que sem a espátula quente. Depois dessa parte, deixei meu bolinho ali do lado e fui separando o chantilly em potinhos para começar a tingir eles com um corante em gel mesmo. E eu queria fazer cinza, então para isso eu coloquei 3 gotinhas do preto, mexi, chegou no tom que eu queria, coloquei um pouquinho de leite condensado para chegar na textura também. E assim eu fui fazendo, gente, tingi ele. E eu fiz a besteira de colocar os mesmos 3 pontinhos de corante preto nesse segundo potinho de chantilly, mas ele precisava ser mais claro, então eu cheguei praticamente no mesmo tom. Então eu fui colocando mais chantilly branco do que tinha ali pra ir misturando, e não tava clareando muito, então eu voltei com mais chantilly preto pra escurecer o cinza, que seria muito mais fácil do que eu tentar clarear e usar todo o meu chantilly e não ia clarear. E depois disso eu coloquei um pouquinho de cada chantilly nesse terceiro potinho e mesclei, batendo ali a espátula, não misturei, para as cores não virarem uma só, elas ficarem misturadas, tá? Então vocês estão vendo que essa parte é bem devagarinho mesmo, tá vendo o efeito que já dá ali no potinho? E depois de misturar todos os chantilly, eu já fui cortar o acetato também, que eu queria ele em ondas, mas se você for fazer no bolo do comprimento inteiro, você não corta, tá? Cola de um lado com o Durex, cola do outro, e agora a gente vai começar a mágica da brincadeira. Pegar esse chantilly misturado, mesclado, e ir colocando em pontos estratégicos ali no acetato, sem apertar muito para esse chantilly não misturar na parte que vai ficar na frente do bolo. Aí a gente tá usando as costas, a gente tá vendo as costas do efeito. Ai, gente, eu sei que tá confuso, mas no vídeo dá pra vocês entenderem. Então aí eu fui colocando esse mesclado. Depois eu fui mesclando o cinza escuro com o cinza claro com o branco, o cinza claro com o escuro, até cobrir todo o meu acetato e não deixar nenhum espacinho em branco. E depois essa parte é só nivelar. E na parte de nivelar é com a mão bem levinha. E tem que deixar ele bem retinho pra na hora de colocar no bolo dar certo também, tá? Então aí na parte de trás não importa a cor que você vai usar. E assim parece que deu tudo errado, mas não deu. O efeito está na parte da frente do acetato. Na hora que descolar vocês vão ver aí. E outra parte muito importante, gente, quando a gente faz isso, não pode levar o bolo na geladeira. Ele tem que estar ali do ladinho com o chantilly fresquinho pra poder colar esse segundo chantilly que a gente vai colocar, tá? Então aí a gente vem colocando ele com todo o cuidado do mundo. E olha que lindo que ficou, gente. Ai, eu simplesmente me apaixonei nesse efeito. E aí a gente só vai colando o acetato, vai empurrando com a espátula com a mão super leve, para ter certeza que esse chantilly vai colar no bolo, tirar toda a bolha de ar. E na parte de trás, aonde foi sobrando ali chantilly em cima, também eu fui tirando com a espátula bem devagarinho, né, o chantilly que estava subindo. E na parte de trás também, já para dar no acabamento, na emenda que vai ficar no bolo, que é super normal. E essa técnica, gente, você pode fazer de qualquer cor. O outro bolo que ela ensinou nessa mesma técnica era roxinho e ficou simplesmente perfeito. Só que teve uma única coisa que eu esqueci de fazer antes de fazer tudo isso no chantilly no acetato, é ter passado uma camadinha fina de desmoldante para ajudar a descolar esse chantilly do acetato, mas no final vocês vão ver que deu super certo. Aí eu levei pra geladeira, porque antes de tirar esse acetato, ele precisa estar super, hiper, mega gelado. Então, enquanto ele tava lá, eu fui tingir minhas esculturas de chocolates com um pó dourado. Eu só derreti essas coberturas, gente, fui passando a espátula, tingi ela. E depois de 1 hora do bolo na geladeira, eu fui tirar o acetato. Pode ver aí que eu tô com a mão cheia de anel, já tava toda arrumada pra festa do meu marido. Aliás, nem era festa, era só a gente aqui de casa, mas enfim. Fui tirando aí bem devagarinho
E a parte importante do desmoldante era essa, gente. Vocês estão vendo que ele tá puxando um pouquinho do chantilly? Só que, sinceramente, eu amei o efeito que deu, porque ficou super realista, como da pedra mesmo. O chantilly ficou cheio de buraquinhos, então pra mim ficou perfeito. Então você tira ali o acetato bem devagarinho e passa a espátula pra baixar esses puxadinhos do chantilly. A espátula lisa também, com a mão super, hiper, mega leve, pra poder baixar. E na parte de trás ali da emenda, que acabou forçando um pouquinho, eu só passei a espátula de corte e depois a espátula lisa de novo e pronto, e acabou, gente. Ficou perfeito, não dava pra ver a emenda do bolo. E pra finalizar, eu usei o pó dourado pra poder pintar as duas bordinhas, tanto do cachepô quanto a bordinha de cima. E alguns buraquinhos ali no chantilly, que eu acho que deu, assim, todo o charme, o detalhe desse bolo que faltava. Ai, gente, eu simplesmente fiquei apaixonada nesse resultado. Pela primeira vez que eu fiz essa técnica, eu achei, assim, simplesmente perfeita. Tem coisas que eu preciso melhorar, assim, na hora de colocar o acetato, que me deu um pouquinho de trabalho, principalmente na hora do desmoldante. Mas eu simplesmente amei essa técnica. E você, o que tu achou? Ah, e antes que eu me esqueça, tem o corte do bolo aqui no final, que foi de mousse de doce de leite e mousse de brigadeiro branco, que tava, assim, divino. E já salva esse post pra você reproduzir essa técnica depois, viu?